em cumprimento à disciplina de estágio em educação fundamental. Meu nome é Patrícia Anselmo Dufles Teixeira e o tema é características do solo. Boas-vindas! Eu sou a Patrícia e sou sua professora. Hoje nós vamos aprender sobre as características do solo. Você sabia que o solo tem muitas funções? O solo serve como fonte de nutrientes para a gente, para os animais. É a partir do solo que nós cultivamos as plantas. Sem solo, a gente não poderia se alimentar. O solo é fonte para matérias-primas. Todos os objetos que fabricamos, de alguma maneira, são extraídos do solo. O solo é a base para as construções, nossas casas, os prédios, as pontes, todas as coisas que construímos estão sobre o solo. O solo é um regulador do ciclo hidrogeológico. Sim, porque quando chove, a água fica armazenada no solo. O solo é o hábitat para muitos seres vivos. Tem muitos animais que fazem a sua casa no solo, tanto animais pequenos, minúsculos, como os grandes animais que vivem em cima do solo. Mas existem os pequenininhos que vivem dentro do solo. Habitat é o lugar onde eles vivem, é a casa deles. E o solo serve como um filtro de água. Sim, porque a água, quando infiltra no solo, ela vai se purificando, vai passando por entre os poros do solo e vai ficando mais limpa. Então, veja como o solo tem muitas funções. Olha esse exemplo do solo, serve como base para as nossas construções. Se não tivermos solos, a casa não para em pé. Desde a antiguidade, o homem já identificava os tipos de solo. Existem vários tipos de solo. E alguns a gente pode fazer pinturas. Olha essa pintura rupestre. Ainda hoje nós podemos fazer pinturas. Olha quantas cores bonitas que o solo pode nos dar. E olha que desenho bonito, que cores bonitas da terra que a gente pode fazer. O solo também pode ser usado para a confecção de objetos. As cerâmicas são feitas com solo, mas os tijolos das nossas casas e as telhas também são feitas com solo. O solo serve como matéria-prima para a construção. Esse é um tijolo de barro feito com palha, muito eficiente para isolar do calor e do barulho. É muito divertido fazer tijolo de barro. Vamos tentar? É tão fácil. Basta você ter um molde, pode ser de madeira ou de papelão. Faz um quadradinho e coloca um barro dentro. Tem que ser bem argiloso. Um pouquinho de água e faz o formato e pronto. É só esperar secar. Você vai ter o seu tijolo de barro. Você sabia que muitas casas são construídas com barro? Olha que bonita essa! Essa é a cidade de Paraty. É uma cidade inteira construída de barro. Nessa época em que essa cidade foi construída, não existia cimento, só existia barro. E todas as casas foram construídas assim. O solo é o habitat para muitos seres vivos. Nós já falamos que o habitat é a casa desses seres vivos, lugar onde eles fazem suas casas. No solo moram larvas de besouro, moram vários fungos, minhocas, formigas, as bactérias, o tatu,
algumas larvas de inseto. A centopeia mora por cima do solo. O caramujo, a lesma, os fungos que parecem aquela orelha de pau, que moram nas madeiras mortas que ficam no solo. Então, a gente tem vários animais no solo. Tem os que andam em cima do solo e tem os que estão dentro do solo. Eles fazem um trabalho muito importante no solo. Eles se alimentam da matéria orgânica do solo, das folhas, e transformam em solo novamente. Olha as minhocas fazendo o seu trabalho no solo. As minhocas e esses animais do solo, eles produzem o humus. Sabe o que é isso? É um solo com muitos nutrientes para as plantas. Veja, esse solo tem só terra e folhas. Nesse solo tem terras, folhas e várias minhocas. Olha como elas se movimentam. O que elas estão fazendo? Elas estão consumindo essas folhas. Veja como as folhas estão diminuindo e aos poucos está aparecendo mais solo, que é o cocô dessa minhoca. Ela come a folha e o que ela tem de resultado é o solo. Olha as minhocas fazendo solo para a gente. Depois as raízes das plantas tiram seus nutrientes desse solo. Não é rápido? É muito importante esse trabalho das minhocas e dos animais do solo. Olha eles aqui. Eles aparecem e somem rapidamente, porque esse vídeo está acelerado. E eles estão aí, fazendo o seu trabalho. Um solo com muita matéria orgânica tem maior capacidade de reter água, para as plantas poderem beber água, né? Elas retiram água do solo. Esse solo mais claro, marrom, tem pouca matéria orgânica. Esse solo mais preto, mais escuro, é mais rico em matéria orgânica. A matéria orgânica são carapaças dos animais, são aqueles humus das minhocas, são as folhas, todo esse material que é produzido pela decomposição de matéria orgânica. O solo, ele tem a seguinte composição. Ele é constituído, a metade dele, de minerais e matéria orgânica. Depois também tem o ar e a água. Então, essa é a composição do solo. Ele tem minerais, tem ar e tem água. Se a gente olhar ao microscópio, a gente iria ver algo mais ou menos assim. Se a gente pega um pouquinho do solo, coloca no microscópio, o que a gente vai ver? Em azul, esse desenho está representando a água do solo. Em branco, está representando os espaços vazios, o ar do solo. E em marrom, o desenho representa os minerais do solo. Então, se a gente pudesse ver ao microscópio, a gente veria que o solo tem minerais, tem água e tem ar. O gado compacta o solo e diminui o ar do solo. O ar do solo é muito importante, porque é através desses espaços vazios que a água pode infiltrar para o solo. Se o gado compacta o solo, ele diminui a capacidade do solo de armazenar água para as plantas. O solo funciona como um filtro. Olha esse experimento. São 3 recipientes com solo. Em um, o solo está descoberto. No do meio, o solo está coberto com folhas. E nesse, o solo está coberto com vegetação.
Se a gente joga água nesse solo, a água que passa pela vegetação é filtrada e sai limpinha aqui na garrafa. O solo coberto com folhas filtra também um pouquinho, mas a água sai um pouco escura. Agora veja o solo totalmente descoberto. Esses minerais do solo vêm junto com a água e a água sai toda barrenta. Esse experimento mostra para a gente como é importante o solo estar coberto de vegetação. A vegetação mantém a umidade do solo. Ela é muito importante. Um solo sem vegetação sofre erosão. Olha esse exemplo. Esse solo está totalmente erodido e pode comprometer a segurança dessas casas. Como que acontece isso? A gota da chuva bate no solo e causa um impacto nele e vai soltando as partículas do solo. Uma gota após a outra e após a outra e após a outra e pronto. Nós temos o solo erodido. Chuva após chuva, direto no solo e o solo fica degradado. Por isso é tão importante a gente ter uma cobertura vegetal no solo. Nas cidades, o problema é outro. O solo está totalmente coberto com concreto. E quando chove, a água não consegue infiltrar no solo. E isso dificulta também a capacidade do solo de guardar a água para a gente. Existem vários tipos de solo. Nas regiões áridas, o solo é muito seco e pode até rachar, que nem nessa imagem. Nas praias, o solo é arenoso. Poucas são as vegetações que conseguem sobreviver num solo arenoso, mas tem algumas que só conseguem viver lá. Essa foto é um cajueiro, da onde sai o fruto do caju. Ela é uma árvore típica de solo arenoso. No mangue, o solo é argiloso e às vezes pode até dar um cheiro ruim. Mas é natural desse ambiente, não significa que o solo está contaminado. Mas, infelizmente, muitas atividades humanas degradam o solo. A gente precisa mudar alguns hábitos. A mineração consome o solo. Olha o estrago que ela faz no meio ambiente. Os lixões contaminam o solo. E isso é muito impactante, porque nós somos muitos e consumimos muitas coisas por dia. E toda vez que a gente joga no lixo, vai parar nos lixões. As queimadas diminuem a quantidade de ar no solo, matam os animais do solo, mudam a composição do solo. As queimadas são muito maléficas para o solo. O uso de agrotóxicos para fazer plantios de larga escala também são bem perigosos. Esses agrotóxicos são contaminantes. Eles matam os animais, contaminam o solo e contaminam o lençol freático também. A água que fica armazenada no solo se chama lençol freático. Mas nós podemos produzir alimentos sem contaminar o solo. Isso se chama agricultura orgânica. Essas pessoas plantam os alimentos sem usar agrotóxicos. Isso faz bem para a nossa saúde, porque os agrotóxicos também causam mal à nossa saúde. E isso também faz bem para o solo, porque não mata os animais e nem contamina o solo e a água. São inúmeros os exemplos das atividades que fazemos que degradam o solo. Nas indústrias, os contaminantes geram uma nuvem ácida
e a chuva ácida pode ajudar a degradar o solo. Além disso, alguns derramamentos contaminam o solo e as águas. Nas áreas urbanas, nos nossos efluentes líquidos, contaminam o solo e os lixões também. Os carros produzem gases que contaminam a atmosfera e, consequentemente, quando chove, contamina o solo. Os postos de gasolina podem ter derrames de combustível que contaminam o solo. Nos locais onde armazenamos os produtos perigosos, eventualmente, temos derrames e contaminam o solo. Até nos rios, onde a gente tem embarcações, elas eventualmente derramam óleo e vão contaminar os rios e o solo às margens do rio. Os usos de pesticida, a pecuária, as fossas sépticas. Nossa, são infinitas as possibilidades das nossas atividades que contaminam o solo. Por isso, o solo pede socorro. Nós precisamos cuidar do solo, ele é muito importante para a gente. E é isso aí, pessoal. É importante preservar o solo, pois ele abastece os mananciais de água e fornece alimentos através do seu cultivo. Aprendemos isso hoje, não é mesmo? Bom, pessoal, por hoje é só. Prazer em conhecê-los. E Feliz Natal! E não se esqueça, use máscara.